12h52, Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu está de volta aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vindo e boa tarde. A gente começa atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações da cidade de Campinas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o país somava até esta segunda-feira 15.209.990 casos da Covid-19. São 423.229 pessoas que morreram devido à doença. No estado de São Paulo, 3.006.250 pessoas já contraíram o novo coronavírus. Nós temos aqui mais de 100 mil óbitos. Olha, são 100.854 mortes devido à Covid-19. Vamos falar da região metropolitana de Campinas. Aqui na nossa região, 245.766, somando os 20 municípios da RMC. Campinas, 95.759 casos da Covid-19. Sumaré, 20.323. Indaiatuba, 19.478. Americana, 16.736. Santa Bárbara do Oeste, 14.963. Hortolândia, 12.560, Paulínia, 11.468 e, na sequência, municípios com menos de 10 mil casos. Itatiba, Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. Nesta última atualização de casos na cidade de Campinas, 462, o que mostra que a doença continua circulando por toda a cidade. A gente segue acima dos 400 casos diários. Lembrando que no caso de Campinas, a gente teve o fim de semana, né? Então, quando a gente vai falar dos óbitos, 7.478 mortes confirmadas pela Covid. E nós temos Campinas com 3.122 óbitos, Sumaré 713, Indaiatuba 518, Americana 513, Santa Bárbara do Oeste 501, Hortolândia 496, Valinhos 279, Itatiba 202, Paulínia, 195 óbitos, Nova Odessa, 151, na sequência, Montemor com 129, Vinhedo, 125, Jaguariúna, 120, Cosmópolis, 119, Arthur Nogueira chegou aos 100 óbitos e agora os municípios com menos de 100 mortes devido à Covid. Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Atualização feita pela Prefeitura em relação a óbitos na cidade de Campinas, são 17, contando o fim de semana, 7 homens e 10 mulheres. A faixa etária, que eu sempre chamo a atenção aqui, 5 abaixo dos 60 anos, um homem de 58 anos não tinha comorbidades, então é uma preocupação que a gente tem, por isso que a gente sempre fala aqui sobre a vacinação contra a Covid-19, para que você não adquira a forma mais grave da doença. Vamos falar de ocupação de leitos na cidade, Mirna? Vamos sim, a gente tinha dado uma baixada na última semana, agora a gente volta ao índice acima dos 80%. Olha só, de acordo com o último relatório emitido pela Prefeitura nesta segunda-feira, Campinas tinha 82,24% de ocupação nos leitos, divididos desta forma, olha, no SUS municipal, 163 leitos, dos quais 162 ocupados, na rede particular, 203 leitos, dos quais 139 ocupados, e no SUS estadual, que a gente tem a informação do governo do estado, na Unicamp, 24 pacientes na UTI e 34 na enfermaria, 20 pacientes na UTI na AME e também 3 na enfermaria, também na mesma unidade. Nós lembramos ainda que, de acordo com a Prefeitura, no sistema municipal, haviam 4 pacientes à espera de leitos Covid e nenhum à espera de leitos de enfermaria
no SUS, que é a Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência. E a gente tem uma análise do observatório, né, da PUC Campinas. Sim, o observatório, ele analisa semanas a semanas, lembrando que não só Campinas, mas toda a região da DRS7, que é o Departamento Regional de Saúde de Campinas, que é de Jundiaí para cá, né? Então, nós temos aí um acréscimo de 1,4% nas internações ao final da 18ª semana epidemiológica, que compreende entre os dias 2 e 8 de maio, ou seja, semana passada. Apesar no aumento das internações, de acordo com esse relatório, as variações de casos e mortes seguiram negativas na nossa região. Foram 8.700 novas infecções e 380 óbitos nesta semana, uma redução de 7,5% e 8,1%, respectivamente, em relação à semana anterior. Na região metropolitana de Campinas, a queda no número de mortes é de 36,6%. Em Campinas, agora especificamente na nossa cidade, 16,6% na queda de óbitos. Então, é aí um número importante e sendo observado, inclusive, a gente tem nesse relatório completo, que pode ser pesquisado aí também as questões da economia, porque a gente sabe que a pandemia afeta tanto a saúde, mas também toda a economia, porque a gente tem fechamento de vários estabelecimentos e uma série de locais devido aí ao aumento ou não da pandemia na nossa região, no nosso estado. Esse acompanhamento é importante, né, para a gente observar semana a semana as infecções, as mortes, a mortalidade na nossa cidade. Então, é um trabalho importantíssimo que faz o Observatório da PUC Campinas e por isso que a gente sempre atualiza aqui no nosso programa. Agora, Mirna Abreu, existe as pessoas em situação de rua, elas podem contar com o bagageiro municipal. Que projeto é esse? Olha, um projeto muito legal que foi inaugurado há um pouco mais de um mês. É uma realidade que não é muito falada, né, por quem vive em situação de rua, que é a dificuldade em carregar os pertences pessoais. Independente onde essas pessoas dormem, algumas na própria rua, outras em abrigos, elas muitas vezes não têm onde deixar as suas coisas. Por isso, foi lançado em Campinas o Bagageiro Municipal e agora nós vamos conhecer esse projeto na nossa reportagem. No Bagageiro Municipal, qualquer pertence de um morador de rua tem um cantinho protegido e vigiado. O espaço, localizado na Vila Industrial e inaugurado no dia 14 de abril, tem capacidade para atender 100 pessoas por mês. Esse projeto, ele vem de uma demanda dos próprios usuários que estão em situação de rua, que na condição que eles estão, eles sentiam muito falta de um espaço protegido para guardar os seus pertences. Muitas vezes eles perdiam seus documentos, objetos pessoais que são caros para eles, como uma foto, um cobertor ou uma roupa. Então, na rua, eles sofrem assaltos, as próprias intempéries da temperatura do clima, como chuva, por exemplo, que molha os seus pertences. Então, isso é uma demanda que veio deles. Então, a prefeitura acolheu essa demanda e o bagageiro é a materialização dessas demandas. Para cada pessoa em situação de rua que chega ao balcão, uma ficha é preenchida com o máximo de informações que ela tiver ou quiser fornecer. O local abre às 9 da manhã e fecha às 6 da tarde, quando os usuários retornam para buscar seus pertences. Esse conforto a mais é apenas uma parte das ações da Secretaria de Assistência Social, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, que idealizou e inaugurou o projeto. Tem como objetivo ser apenas uma transição para os moradores de rua. De fato, o bagageiro é uma conquista da população em situação de rua, é uma demanda que nós tínhamos e conseguimos agora este ano implementar, mas ela faz parte de um todo da política para a população em situação de rua. Nós temos na política para pessoas em situação de rua o SOS Rua, que faz a abordagem das pessoas em situação de rua, oferecendo serviço, buscando conscientizar, entender o que levou aquele morador a estar ali
ali de que forma a política de assistência social pode auxiliar nessa questão. Depois nós temos os 2 centros POPs, que é o local onde esse morador de rua ele tem serviços de atendimento psicossocial, ele tem oportunidade de lavar sua roupa, de se higienizar, de se alimentar. Há ainda a questão do refeitório municipal, que nós fornecemos diariamente refeições para essas população em situação de rua, são mais de 250 marmitex por dia, também para auxiliar essas pessoas. Nós temos as casas de passagem, o albergue, a casa de acolhimento, então é uma rede muito estruturada. E é desses outros projetos sociais que são encaminhados esses moradores de rua até o bagageiro, como o seu Carlos, de 62 anos, que é usuário do Centro Pop. Só de pertences foram 2 sacos pesados de objetos que ele usa para trabalhar no seu sustento como jardineiro. Tesoura, ferramenta, e a coluna já estava ruim, né? E a gente dormindo no chão sem um banho. Já estava velho carregando esse peso igual um camelo o dia inteiro. E a gente gosta de trabalhar, viu? A gente está precisando de um emprego, uma chácara, um sítio, vou para fazenda em qualquer lugar, Mato Grosso, Goiás, anda a cavalo, tira o trator. Toca o trator, mexe com pulverizadores, só que eu não estou tendo oportunidade por causa da idade. De forma que esse maleiro vai descansar as costas de carregar nessa ferramenta, que é a tesoura. É ferramenta de corte, que eu mexo com grama, cortar uma árvore. E de uma certa forma, esse armário vai me ajudar demais. Se quiser orientar alguém em situação de rua em Campinas ou conhecer o projeto Bagageiro Municipal, anote o endereço: Rua José Cruz Ferreira Jorge, número 32, Vila Industrial. Projeto interessante que traz dignidade, né, seu Carlos aproveitou para fazer a propaganda e pediu emprego, né? E tá certíssimo ele, sem sombra de dúvidas. 1h04. Interrupção no fornecimento de água em muitos bairros da cidade de Campinas, amanhã e na quinta-feira. Isso mesmo. Nesta quarta-feira é ali na região do Campo Grande. Atenção para os bairros: Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Residencial Nova Era, Residencial Colina das Nascentes, Jardim Lisa 1 e 2, Jardim Lilisa, Jardim Metonópolis, Jardim Santa Clara, Jardim das Begônias, Conjunto Residencial CDHU, Jardim Alto Belém, Parque Itajaí, Parque Floresta 1 e 2, Parque São Bento, Jardim Bassoli, Residencial São Luís e Jardim Campina Grande, tudo ali na região do Campo Grande, né, no distrito do Campo Grande, ficarão sem água das 8 da manhã até as 8 da noite, porque nós vamos ter ali um trabalho de interligação de redes. Então, faça, você que mora nessa região, a reserva de água hoje. Lembrando que o PA do Campo Grande também vai ser afetado, mas aí, neste caso, caminhões-pipa da Sanasa serão disponibilizados. E na quinta-feira, você que mora na região do Flamboyant e também do Chapadão, atente-se. Olha, no Flamboyant é o residencial Novo Flamboyant e parte do Jardim Flamboyant das 8 às 5 da tarde sem água na quinta. E no mesmo horário também no Jardim Chapadão, arruamento Nicolau Ceroni e PMC Jockey Clube e parte do Jardim Guanabara e do Bonfim. Nesse local, olha, vai afetar o serviço na SpaceX, no terminal rodoviário e no terminal metropolitano, que também ficarão sem água na quinta-feira. Então, quem mora nessas regiões, ou mesmo os comércios, estabelecimentos dessas regiões, devem fazer a reserva na quarta-feira. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, a Sinfônica da nossa cidade vai homenagear quem, Mirna Abreu? É porque amanhã é o dia do enfermeiro e a gente está tendo a semana da enfermagem, esse profissional que está à frente aí, principalmente nesse momento de pandemia, no cuidado com os pacientes, é bem linha de frente mesmo que a gente chama. Por isso, a Orquestra Sinfônica fará uma homenagem, olha, amanhã às 11 horas, né, nós teremos uma apresentação do Quarteto de Cordas da Sinfônica no Hospital Mário Gatti, e depois nós teremos às 2 horas da tarde no Hospital Ouro
Verde. E é uma intensa programação que começa nesses 2 hospitais. Na quinta-feira, depois a gente tem ali no Centro de Vivência do Idoso, local também onde nós temos profissionais de enfermagem fazendo aí a imunização das pessoas. E até o dia 20, depois nós temos cada dia em um local de vacinação essa homenagem a esses profissionais que são tão importantes no enfrentamento de todas as doenças e neste momento da Covid-19. E saudades, né, de frequentar de forma presencial os concertos da Orquestra Sinfônica de Campinas com apresentações belíssimas. Por isso que vão ser sempre quartetos e quintetos, evitando aí a aglomeração, mas fazendo essa homenagem, colocando um pouquinho de música na vida desses profissionais. Exatamente.